Olá pessoal, me chamo Matheus, sou psicólogo e logoterapeuta e no vídeo de hoje iremos abordar alguns aspectos importantes que justificam o fato de que a logoterapia é uma proposta clínica rehumanizadora ou humanizadora desse processo psicoterapêutico para o paciente. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre isso, fica no vídeo de hoje, mas não se esquece antes de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha, e no mais é isso. Vamos para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, vale a pena lembrar, quando se fala desse argumento de que a logoterapia é uma proposta psicoterapêutica humanizadora, vale lembrar do início, o que justificou o início da logoterapia, a construção, a proposição da logoterapia por Viktor Frankl. E, na sua época, havia um incômodo que Viktor Frankl sentia em relação às propostas psicoterapêuticas de sua época, que, de certa maneira, deixavam de lado a humanidade do ser humano. De certa maneira, com seus métodos, as suas técnicas, as suas propostas clínicas, acabavam por reificar, coisificar esse ser humano através de um reducionismo, muitas vezes psicológico, em suas abordagens. Então, a logoterapia surge inicialmente como essa proposta complementar às psicoterapêuticas de sua época e se desenvolve e se torna uma terapia e uma proposta psicológica independente que contempla ainda desde o seu princípio até hoje essa proposição de uma clínica humanizadora, rehumanizadora, através da sua proposta de psicoterapia. Mas, afinal de contas, o que é que justifica essa proposição que a logoterapia faz, né, ser uma proposta rehumanizadora ou humanizadora da psicoterapia? Isso, eu vou compartilhar alguns aspectos aqui na minha fala, mas, obviamente, o meu intuito nesse vídeo não é encerrar, porque isso daria um tema assim, vasto, de vários pontos que a gente poderia abordar detalhadamente. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é que a logoterapia análise existencial é uma proposta que considera e inclui, dentro dessa dinâmica, desse processo terapêutico, a dimensão espiritual, existencial desse ser humano. Ou seja, ela não só afirma a existência da dimensão espiritual, destaca esta como uma dimensão diferente, à parte, né, entre aspas, didaticamente falando, das outras, ou seja, da dimensão psicológica e da dimensão biológica, e isso traz um outro olhar, né, uma consideração a essa dimensão e aquilo que a compõe, assim, como a criatividade, a intencionalidade, a compreensão de valor, o senso ético do ser humano, do que é certo, do que é errado, a própria vivência da responsabilidade, o sentido da vida, enfim, e muitos outros aspectos, como a religiosidade, por exemplo, que poderíamos destacar. Então, a logoterapia, a análise existencial, vai ter um olhar de consideração para essa vivência existencial do ser humano, espiritual desse ser humano, e, portanto, vai prevenir, considerando essa dimensão, uma compreensão atrofiada ou limitada, restrita, para esse ser humano que considera ele somente a partir de dinâmicas psicológicas, de uma leitura psicológica ou biológica desse ser humano. Então, esse é um primeiro aspecto importante para considerar, né, essa humanização que a logoterapia se propõe. Um segundo que eu consideraria também é a própria consideração da pessoa espiritual no processo psicoterapêutico, tendo um cuidado para que os seus métodos, as suas técnicas que serão utilizadas no processo, elas não sejam a finalidade desse processo, mas o meio para acessar a pessoa espiritual. Então, não temos como objetivo, numa clínica logoterapêutica, somente remir sintomas ou tornar o paciente funcional em relação aos seus processos de vida e situações que enfrenta, mas aspiramos algo para além somente disso, considerando
esse ser humano em sua intencionalidade, nos seus valores, naquilo que ele almeja existencialmente, nas convocações que ele, em sua pessoa singular, se sente atraído a realizar, a vivenciar com sua própria vida. Então, nesse sentido, a logoterapia vai ter um olhar muito mais amplo, né, para esse processo terapêutico, e o que isso se relaciona até com a ideia de alta, né? Alta na logoterapia não é justificada somente por tornar o paciente funcional ou por o paciente, de certa maneira, não estar mais tendo crises de ansiedade ou problemas nesse sentido de uma demanda, né? Mais de uma patologia ou algo do tipo que ele possa estar vivenciando. Nós temos como objetivo clínico em logoterapia, de uma clínica logoterapêutica, o desenvolvimento, o despertar dessa dimensão noética, desse ser consciente, desse ser responsável, dessa vivência da dimensão noética, que é algo extremamente rico e que destaca a logoterapia como uma terapia específica e extremamente importante nos dias atuais. Mas, se você gostou do vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário e também as suas dúvidas acerca da logoterapia e da clínica logoterapêutica. No mais é isso, um forte abraço e até a próxima.